Bom, vamos começar aqui pelo corpinho da boneca. Eu tô usando o tecido de algodão cru, nesse tom de pele. E tenho aqui o tecido listrado para simular uma meia, aqui para fazer a perninha dela, tá? Então, aqui para fazer a perna, eu coloquei o molde sobre o tecido dobrado, tá? Aqui frente com frente. E posicionei para riscar usando a caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com o calor. Então, você vai riscar e vai iniciar a costura em cima do risco, começando aqui, ó. Essa é a abertura por onde nós vamos encher com a fibra depois, tá? Gente, desculpa se a minha voz tá bem estranha aqui, porque eu já tenho uns 8 dias, mais ou menos, que eu tô com uma gripe forte, tô me recuperando e tenho tossido muito, por isso que a garganta tá desse jeito, mas eu acho que tá dando pra entender. Bom, vou iniciar a costura aqui, ó, do corte do tecido, tá, gente? Como vai ser uma perninha embutida, então ela vai ter aqui essa abertura na parte de trás, por onde a gente vai encher com a fibra, e aqui em cima eu deixo aberto também, só pra facilitar na hora de passar a costura, não ficar muito volume de tecido. Então, a costura inicia aqui no corte com retrocesso e segue até aqui com retrocesso novamente no corte do tecido, tá? Então, começa fazendo essa costura aqui, depois você pula pra cá, faz retrocesso aqui, começando no corte do tecido e segue a costura em cima do risco e finaliza aqui com retrocesso novamente, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar a abertura, tudo costuradinho, e agora é só passar o ferro para apagar a marca da caneta e desvirar, tá bom? Vai fazer isso 2 vezes. Aqui, eu já tenho o tecido dobrado, posicionei o molde, risquei e depois fiz uma costura aqui com o retrocesso no corte do tecido, fui seguindo em cima do risco, deixando essa abertura aqui para desvirar. Antes de desvirar, lembre de dar alguns piques nessas partes aqui, ó, onde tem umas curvinhas. Aqui também, na mãozinha. Então, é bom dar esses piques com a tesoura mesmo, com muito cuidado para não cortar a costura. Tá aqui o bracinho costurado, vou desvirar e antes vou passar o ferro para apagar a marquinha da caneta. Você vai fazer isso 2 vezes. E aqui, para a cabeça, a gente tem o tecido dobrado, posicionei o molde, risquei e costurei em cima do risco. Aqui, com retrocesso, eu comecei a costura, fui costurando tudo e finalizei aqui com retrocesso novamente. Então, tá tudo costurado, não precisa deixar abertura, porque a abertura fica aqui, numa parte do tecido, do outro lado tá inteiro, é só fazer um cortezinho e desvirar. Depois que desvirar, você vai preencher com a fibra os bracinhos, a cabeça e vai depois fechar a abertura com uma costura simples, tá bom? Então, essas 3 partes já pode preencher. As perninhas você vai apenas desvirar, porque a gente ainda vai embutir no corpinho dela. Já tenho aqui as pernas desviradas e aqui para o corpinho eu risquei no algodão cru, coloquei frente com frente, pus o molde e risquei. E agora a gente vai encaixar as perninhas aqui entre um tecido e outro, tá? Já mostrei esse passo a passo em outras bonecas aqui, mas como sempre chega gente nova no canal, é bom a gente mostrar, explicar esses detalhes para que não haja nenhuma dúvida. Então, ó, peguei a perninha, vou dobrar assim para poder encaixar nessa parte, tá bom? Ó, a gente vira e aqui onde ficou a costura na frente, nós vamos abrir dessa forma, assim.
vira. E vamos começar fazendo uma costura de segurança. Isso facilita bastante, para que não fique saindo do lugar a perninha. Então, você alfineta isso aqui e faz uma costura bem próximo do corte do tecido, tá? Só para prender. Depois que fizer essa costura, aí sim, você dobra tudo. Vem com essa aqui, ó, essa parte do tecido e cobre. Vai alfinetando e pacientemente você vai fazendo a costura, tá? Então, aqui você vai alfinetar tudo, inicia a costura aqui no pescoço, no corte do tecido, faz retrocesso, segue em cima do risco e vai empurrando. Na medida que for costurando, empurra aqui, para que não costure sem querer as perninhas. E vai seguindo em cima do risco, passa por cima das pernas aqui, ó, que já estão embutidas, e vai até finalizar aqui do outro lado, na parte de cima do pescoço, tá? Então, inicia com retrocesso, segue em cima do risco, a costura e finaliza aqui com retrocesso novamente. Aí, vão ficar as pernas embutidas. Depois que fizer essa costura, passa o ferro para apagar a marca da caneta e começa puxando uma perninha por vez, né? Você vai pegando aqui e puxa bem devagar, com paciência, não tem pressa para fazer isso, não precisa. E você vai conseguir, sim, desvirar as duas perninhas, passa o corpo todo por essa abertura do pescoço, tá bom? Só isso, gente. Então, aqui eu vou alfinetar tudo, vou costurar e depois vou desvirar. Bom, meninas, continuando aqui com o passo a passo da nossa boneca, já tenho o corpinho preenchido com a fibra, como eu expliquei para vocês, fechei a parte de cima com uma costura. E aqui eu vou explicar o que foi que eu fiz. Aqui estão os bracinhos, também já preenchidos. A cabeça, eu preenchi, olha só, aqui ficou a abertura. E depois fiz uma costura, dando uns pontinhos para poder fechar, tá? Uma dica para quem tá iniciando. Se eu fizesse essa costura, veja só, aqui tá dando para ver até a fibra que eu coloquei na cabeça. Se eu fechasse essa costura com um ponto bem apertadinho, essa cabeça não iria ficar assim, redondinha, tá? Ia ficar repuxando tudo isso aqui, o tecido. Então, eu faço os pontos bem abertos, olha, só para fechar mesmo esse espaço. E fica assim, a costura com pontos maiores. Porque se eu fizer pontos bem apertadinhos, a cabeça não fica redondinha. Entendeu? Então, por isso que eu faço os pontos assim, não tem problema que fica aparecendo aqui a parte da fibra, porque depois tudo isso aqui vai ficar escondido com a lã, na hora de fazer o cabelo. E aqui no corpinho, ó, no pescoço, eu costurei a cabeça. Quem já assiste meus vídeos há um bom tempo sabe como eu faço. Eu coloco a cabeça na frente do pescoço, então eu deixo na altura que eu quero e vou dando uns pontinhos usando a linha 10, que é um fio mais resistente. Vou dando uns pontinhos unindo cabeça e pescoço. Aí vou costurando de um lado até o outro, até sentir que essa costura tá bem reforçada. Então, é assim que eu coloco a cabeça no pescoço da boneca, tá? Depois que fizer essa costura, a gente vai pra pinturinha do rosto dela, que é muito simples, tá bom? Aqui eu fiz alguns riscos iniciais, mas eu vou explicar pra vocês. Então, vamos passar aqui pros detalhes das pernas. Aqui, ficaram as aberturas, a parte de trás, lembra? E eu comecei a preencher a perninha com bastante fibra aqui até o final. Então, tá aqui tudo preenchido. E note que daqui
eu medi mais ou menos aonde eu queria que ficasse preenchido. Olha só, daqui pra baixo tá tudo bem preenchido com a fibra. E aqui em cima, eu coloquei menos fibra, tá? Por quê? Se você quiser que essa boneca sente e fique com as perninhas assim, ó, o joelho dobrado, você vai ter que fazer dessa forma. Vai definir a altura que você quer e daqui pra baixo preenche bem com a fibra. Aqui em cima não pode pôr muita fibra, tá? Algumas pessoas nem colocam fibra aqui na parte de cima. Eu resolvi colocar pouquinha, olha só a diferença. Pouca mesmo, só para não deixar aqui vazio. E por que a gente não preenche com muita fibra aqui? Porque senão ela não consegue sentar, tá bom? Por mais que você encoste em algum lugar, ela não senta, porque não consegue dobrar essa parte. Por isso que não é para colocar muita fibra aqui nessa parte, ok? Aí, dei um espaço, olha só, ficou aqui pelo menos uns 2 dedos. E fui na máquina e fiz uma costura com retrocesso no começo e no final aqui, só para dividir, tá bom? Então, fiz a mesma coisa do outro lado. E é basicamente isso, gente. Preenche com a fibra até aqui, só essa parte. Põe um pouquinho aqui em cima, bem pouca fibra mesmo. Aí, fecha a abertura com os pontinhos, com a costura feita à mão. Aí, sim, você vai costurar, pode ser à mão ou pode ser na máquina, como eu fiz. Você vai dar uns pontinhos nessa parte vazia que ficou sem fibra. Aí, você define aí, costura nas duas pernas, deixando tudo certinho na mesma altura. E pronto, a perninha tá bem flexível. E você consegue colocar a boneca dobrada, assim, ó, as perninhas cruzadas ou não, tá? Se não quiser ter todo esse trabalho, que eu também nem acho que dá tanto trabalho assim, mas se não quiser fazer, não tem problema, preenche tudo, né? Põe menos fibra aqui na parte de cima e deixa ela com a perninha reta. Tá tudo bem, já fiz até boneca assim aqui no canal, mas eu quero que ela fique sentadinha, eu vou pôr ali, no local ali onde eu guardo as bonecas, então eu resolvi fazer isso. Fica a dica caso você queira fazer dessa forma, tá bom? É só uma sugestão. Bom, aqui eu já tenho os bracinhos, vamos costurá-los. Tô usando a linha 10, dei um nozinho aqui na ponta e tô usando a agulha para boneca de pano, tá? Vou começar aqui pela parte interna do braço, marquei aqui, fiz 2 furos, aqui também, e aqui no corpo, olha. Um furinho do lado do outro, que é pra gente já costurar sem dificuldade. Ó, na parte interna do braço, eu passo a agulha e arremato a costura aqui, pra ficar o acabamento escondido. Agora sim, eu posso encaixar no corpo. Então, começo aqui, nesse furinho, atravesso o corpo e saio nesse outro furo aqui, tá? Aí, agora, você puxa e já encaixa no outro bracinho, tá bom? Ó. Já fiz essas costuras em outros trabalhos, mas para quem tá chegando agora, quem tá iniciando, é bom ver esses detalhes, por isso que eu repito. Agora, eu vou entrar nesse outro furo, puxo, entro aqui nesse furinho que foi feito no corpo e já saio no outro furo, desse lado. Encaixo no furinho do braço e pronto, já tenho os braços encaixados. É só puxar. Agora, vou fazer mais uma costura só pra deixar essa parte bem costurada aqui, dos bracinhos. Então, eu passo mais uma vez, sempre entrando e saindo nos mesmos furos, tá, gente? Pra que não fique uma costura bagunçada. Então, eu vou entrar aqui nesse furinho, vou entrar aqui no furo que eu fiz no corpo, atravesso e já encaixo no outro braço, sempre entrando e saindo nos mesmos furos.
essa é a dica, para que não fique uma costura bagunçada aqui embaixo dos braços. E pronto. Vou passar mais uma vez e atravessar o corpinho dela, ó. E pra mim já é o suficiente, já posso arrematar a costura aqui embaixo do braço, tá? Eu faço assim, porque eu trabalho com bonecas decorativas. Eu não faço bonecas para brincar, então eu fazendo assim, não corre risco de puxar pelo bracinho e desmanchar a costura, enfim. Então, são bonecas que ficam quietinhas no nicho, numa estantezinha. Então, eu não preciso também fazer uma costura super reforçada. Aqui já é o suficiente, ó. Vou entrar aqui no furinho e arremato a costura aqui embaixo do braço. Ó, tá costurado, o bracinho em cada lado. Agora, eu passo aqui embaixo, ó, assim. E vou finalizar. Vou dar mais um nó. Só por segurança. Prontinho. E agora, vou passar aqui pelo furinho e entrar com a agulha e sair em qualquer parte aqui do corpo, só para esconder as pontas dessa linha, desse fio, aqui no meio da fibra, tá? Agora, eu corto e pronto. Já temos os braços costurados e a nossa boneca tá quase pronta. E para fazer o rostinho, eu tô usando a caneta Micron 005. Já tem link lá no destaque de compras que tem no Instagram. Mesmo assim, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso alguém queira comprar, geralmente eu compro na Shopee alguns materiais, a maioria dos materiais que eu compro. Então, alguns eu vou deixar com links aqui na descrição. Bom, aqui pro rostinho, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar uma fita métrica daqui da costura até a outra, para descobrir o meio desse rostinho. Aí, você faz um pontinho para marcar, para poder alinhar os outros traços e deixar tudo bem centralizado. Daqui da costura de baixo, ó, pra cima, eu marquei 1,5 cm, tá? Aí, fiz um pontinho aqui. É onde eu vou fazer a boca da boneca. E é uma boca bem pequena, tá, gente? Então, da costura pra cima, eu marquei 1,5 cm e vou fazer uma boca bem pequenininha, ó. Nada difícil, não precisa de molde, só com medidas você vai conseguir fazer esse rostinho. Ótimo! Daqui da boquinha pra cima, eu marquei 1 centímetro. Fiz um pontinho aqui e vou fazer um narizinho bem pequeno também, ó. Um pouco mais acima do nariz, nem chega a ser meio centímetro, gente. É só um pouquinho acima mesmo, ó. Bem menos de meio centímetro. Você marca aqui um pontinho, bem de leve, ó. E desse ponto pro lado, você marca meio centímetro. E daqui pra cá também meio centímetro. Ok? Agora, você vai fazer um arco muito simples, porque como a gente tá simulando uma bonequinha japonesa, com olhinho puxado, a gente não tem muitos detalhes, basta fazer isso aqui. É um modelinho de boneca bem bonitinho, simples, e que eu tenho certeza que você vai fazer sem muita dificuldade. Se errar da primeira vez, não tem problema, faz de novo. Mas olha só, não tem detalhe nenhum. É muito simples para fazer esse rosto. É só um arco aqui desse lado e do outro também, então nem precisa de molde, ó. A gente vai fazer aqui alguns detalhes, mas vocês viram,
Não vai precisar de molde nenhum para fazer esse rostinho. Bom, aqui, já pro finalzinho, eu vou fazer um cílio, assim, bem puxado, parecendo aquele delineado de gatinho, para quem gosta de maquiagem. Quando a gente faz aquele delineado lá no canto, geralmente é assim, ó, tá? Aqui também. E você pode puxar mais alguns cílios aqui no cantinho, ó. Só para dar um certo volume. Não precisa de muitos, então, basicamente, é isso aqui. São 3, né? Olha só que moleza fazer esse rosto, gente. E fica muito fofo. Aqui em cima, você faz uma sobrancelha bem de leve. Só um tracinho aqui, ó. Tá ótimo, sem muitos detalhes. Nós temos o rostinho da nossa boneca. Me fala aqui nos comentários se foi difícil de fazer. E mesmo que você não consiga logo assim, de cara, na primeira vez, não tem problema, gente. Tenta de novo. Errar não é motivo para você desistir de fazer algo. É só tentar mais uma vez e outra, quantas vezes for necessário. Ninguém aprende assim, do nada, a fazer as coisas. Então, a gente precisa ter paciência. Algumas pessoas vão tirar de letra aqui, vão fazer rapidinho. E tem outras pessoas que vão ter um pouquinho de dificuldade, mas é normal. Não desistam por causa disso, tá? Vai fazendo umas cabecinhas só a nível de teste mesmo, para você ficar treinando, fazendo esses rostinhos, até sentir segurança para fazer direto na peça que você tá aí confeccionando para sua cliente. Então, você faz umas cabecinhas, que isso vai te ajudar muito. Vai fazendo e fazendo umas pinturas diferentes, para depois você fazer na peça que vai vender. Ok? E com o tempo, vocês vão fazer isso aqui, ó, rapidinho. Tudo é uma questão de exercitar para ter mais prática. Ó, tá aqui, rostinho pronto. Já tinha passado o blush aqui nos lados. Se você quiser deixar para passar por último, tá tudo certo. E agora, vamos dar continuidade para nossa bonequinha. Eu vou reservar esse corpo. E aqui pro vestido, eu dobrei o tecido, coloquei frente com frente, aqui tá o avesso, e posicionei o molde, tá? Risquei usando o giz de alfaiate, aqui nesse tecido vermelho, tô usando tricoline 100% algodão. Então, risquei e recortei, deixando uma margem de costura em toda a volta, tá? Depois de fazer esse risco, eu iniciei a costura aqui, ó, no corte do tecido, tá? Fui seguindo em cima do risco, contornei aqui a parte da gola e desci pra cá, tá? Sempre com retrocesso no começo e no final, ficou assim. Depois, dei um pique aqui e aqui nas pontinhas e em toda a volta, nesse espaço aqui da gola, tá? Então, faz uns piques com a tesoura, que é pra quando desvirar e passar o ferro, isso daqui ficar tudo bem arrumadinho. Então, tá aqui costurado. Nós vamos agora desvirar, tá bom? E vamos passar o ferro pra ficar tudo bem certinho, tá? Já tenho aqui essa parte desvirada, passei o ferro. E aqui, gente, nas mangas,
no corte do tecido, eu fiz 2 costuras com um ponto bem grande da minha máquina. Olha só. Fiz a costura sem dar retrocesso, não precisa nem no começo nem no final, porque a gente vai puxar o fio de trás aqui, ó, os dois, para poder franzir, então não precisa fazer retrocesso. Fiz uma costura paralela à outra, então são 2 costuras. Se quiser fazer com uma só, faça, não tem problema, mas eu gosto de fazer 2 para o franzido ficar bem bonitinho. E agora é só puxar os 2 fios de trás, ó, e franzir, tá? Aí você vai regulando esse franzido, faz a mesma coisa aqui do outro lado, tá? E lá no projeto, junto com os moldes, tem a medida certinha para você franzir e deixar exatamente na medida que precisa para fazer o acabamento, tá? Então, vai ter lá a medida, você vai franzir e depois vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aí, você vai cortar também, usando o molde que tem lá, esse pedaço de tecido para fazer o acabamento da manga. Então, você vai pegar o molde, vai colocar sobre o tecido, vai riscar e cortar exatamente em cima do risco, tá? Aí, vai dobrar aqui até o meio. Depois, é só dobrar novamente para formar tipo um viés mesmo, para fazer o acabamento na parte de baixo da manga. Então, o molde vai estar lá disponível, já passei o ferro, vai fazer isso 2 vezes. E depois, vai encaixar aqui, ó. Assim que deixar na medida exata que tá descrevendo lá no projeto, você vai encaixa aqui no meio, alfineta tudo, deixa centralizado aqui. Enche de alfinetes ou então de clipes e vai fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui de uma ponta até a outra, tá? Olha só, tá dando pra ver, né? Então, é assim que eu vou fazer, tá bom? Faz uma costura aqui, prendendo. E depois, você pode até puxar os fios aqui ou cortar as pontas. E vai estar pronto o acabamento embaixo da manga. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, tudo costurado, hora de fechar as laterais. Então, você vai virar assim, ó, frente com frente, alinha bem. Depois de costurar, vocês podem cortar esse excesso de tecido aqui do acabamento, tá bom? Sem problema. Então, ó, coloquei aqui tudo arrumadinho. Vou alfinetar e fazer uma costura, pegando daqui do corte do tecido com retrocesso e depois venho pra cá, tá bom? Sempre retrocesso no começo e no final. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, alfinetar e fazer uma costura, tá bom? Depois que fizer essa costura, aí você vai dar um pique aqui, bem embaixo do braço, tá? Do outro lado também. Vai cortar o excesso de tecido aqui, ó, tá? E depois vai fazer um acabamento com zigue-zague, o ponto do zigue-zague da sua máquina, aqui no corte do tecido até embaixo, tá? Depois de fazer a costura com ponto reto, faz um pique aqui embaixo da manga e depois faz a costura de acabamento, porque senão esse tecido vai continuar desfiando assim, ó, e vai ficar um trabalho feio e vai desmanchar tudo depois com o tempo. Então, depois que fizer a costura com ponto reto, dá um pique aqui, corta o excesso de tecido e depois faz uma costura com um ponto zigue-zague, do outro lado do mesmo jeito. Então, vou fazer essas costuras e volto pra gente continuar. Prontinho, pessoal, já fiz as costuras aqui, ó.
Depois, fiz um pique embaixo do bracinho e fiz uma costura com zigue-zague como acabamento. E também fiz essa costura com zigue-zague em toda a volta aqui também, tá? No corte do tecido, na base do busto. Então, já tá tudo costurado. Agora, a gente desvira. E o próximo passo é costurar aqui na base a parte de baixo do vestido. A medida também já tá lá com as outras informações e moldes, né, no projeto, então tá lá a medida certinha. E eu fiz o seguinte, no lado do avesso, esse é o lado avesso aqui do tecido, eu virei uma vez aqui, dobrei uma vez e fiz uma costura com o zigue-zague de uma ponta a outra, tá? Pra ficar um acabamento aqui na parte de cima e na parte de baixo, aquela costura de sempre, dobra 2 vezes e faz a costura com ponto reto, sempre com retrocesso no começo e no final. Então, aqui já tá tudo costuradinho. O próximo passo é dobrar aqui pro lado avesso as laterais, tá? Então, você dobra o suficiente para que fique um espaço para uma casinha de botão, por exemplo, ou para usar um botão tic-tac ou aquele de pressão de plástico, enfim. Aí, você deixa aqui na medida certinha para caber o botão que você vai usar, tá bom? Na playlist de dicas, já tem vídeo mostrando como aplicar o botão de pressão de plástico. É isso que eu vou usar aqui para fechar. Mas fica à vontade para abrir casinha na sua máquina, caso você não queira usar essa forma de fechamento. E aqui do outro lado também, ó, vou dobrar 2 vezes para o acabamento e fazer a costura com o ponto reto da máquina, tá? Vou fazer esse acabamento. Depois que eu fizer essas costuras, o próximo passo é fazer aquela costurinha que a gente faz com o ponto bem grande da máquina para franzir. Só que essa costura você vai fazer bem aqui próximo do zigue-zague, na parte de cima, ó. Só que vai iniciar depois do acabamento, aqui, tá? E vai seguindo a costura e finaliza antes do acabamento desse lado, tá? Não precisa fazer retrocesso, porque a gente tem que puxar os fios para franzir. E, se quiser, pode fazer 2 costuras, uma embaixo da outra, tá bom? Então, aumenta o ponto da máquina, faz essas costuras, lembrando sempre, depois do acabamento aqui, você inicia a costura e aqui finaliza antes do acabamento. Então, vou para a máquina fazer essas costuras e volto pra gente encaixar aqui na parte de baixo do busto e costas aqui do vestido, tá bom? Bom, já fiz as costuras de acabamento aqui nas laterais e depois fiz a costura, né, 2 vezes no caso, com um ponto grande para poder franzir aqui essa faixa de tecido, tá? Bom, já fiz aqui o franzido, deixei exatamente tudo isso aqui na medida da base do busto, então, do busto e das costas, né? Você vai abrir assim e vai medir, vai franzindo até ficar na mesma medida. Depois que chegar na medida que você quer, aqui, aí você dá um nó aqui nas pontas da linha que você, da costura, né? Que você fez com um ponto grande para franzir, que é para não correr o risco dela desmanchar. Então, tá aqui, já dei o nó em cada ponta, para não desmanchar a costura. Tá certinho aqui, exatamente na mesma medida. E agora é só colocar frente com frente e alfinetar ou então usar clipes de costura para que isso fique
tudo bem preso e não dificulte na hora de fazer a costura unindo essas duas partes. Então, eu vou colocar aqui, ó, até ficar tudo bem arrumadinho, certinho, para poder costurar, tá bom? Vou fazendo isso de uma ponta a outra, e depois é só costurar com ponto reto, fazendo retrocesso no começo e no final. E você vai ter aqui o seu vestidinho pronto, para depois colocar no corpinho da boneca, tá? Bom, a costura eu vou iniciar aqui e vou seguindo até o final. Olha só, já costurei tudo, ficou assim. E o próximo passo é você desvirar e escolher como vai fechar o vestido. Como eu falei para vocês, eu usei o botão de pressão de plástico, já tem vídeo aqui ensinando como usar junto com o alicate, mas também se você não quiser usar o botão de pressão ou então aquele botão tic-tac, não tem problema, você pode fazer casinhas, né, de botão para poder usar aquele botão comum. Então, vai abrindo as casinhas, aplica os botões que dá certo. Outra alternativa que vocês podem fazer também, caso não queiram nenhuma dessas opções, é usar o velcro, tá? Você vai fazer da seguinte forma, vai costurar aqui na parte interna, aquela parte áspera do velcro, tá? Aí, você costura aqui e aqui, e aqui na parte interna, você vai costurar a parte fofinha do velcro. Então, coloca um pedaço aqui, costura outro aqui, e depois vai fechar dessa forma, tá bom? E isso se você não quiser usar o botão comum, ou então o botão de pressão, como eu usei aqui, certo? Então, tá aqui o botão prontinho, o vestido finalizado. Depois, você decora do jeito que você quiser, tá? Então, tá aqui. Vou guardar, porque a gente ainda vai aplicar o cabelo na boneca. Então, não vou colocar o vestido agora. E para fazer os cabelos, eu tenho aqui duas mechas. Então, eu tenho essa mecha aqui, ó, de 19 centímetros e tem 43 fios. Depois, dei um nó no meio. Então, aqui tenho 19 centímetros, 43 fios. Essa quantidade de fios e essa medida pode variar de acordo com o seu gosto. Não é obrigada a fazer da mesma forma que eu tô explicando, mas se quiser fazer dessa forma, tá aqui. Uma mecha com 43 fios, 19 centímetros, e a mecha que vai no topo, essa daqui vai ficar atrás, essa que vai no topo, ela tem 22 centímetros e 28 fios, tá bom? Então, vou aplicar primeiro a mecha de cima, a que vai no topo. Vou dar uns pontinhos usando a agulha para boneca de pano com o fio da lã. Dei um nozinho na ponta, vou posicionar essa aqui. E vou prender, dando uns pontinhos no meio, antes de colar as laterais com a cola quente, tá? Então, primeiro faz isso aqui. E depois, a gente
encaixa a outra mecha. Ah, recado importante. Se você é assinante, no caso, faz parte do clube de membros, né? Fez a assinatura e ainda não entrou em contato comigo pelo link de WhatsApp, enfim, não me chamou no privado no WhatsApp, você precisa falar comigo. Tem umas 2 pessoas que fizeram a assinatura, já estão tendo acesso aos vídeos do clube de membros, porém ainda não me chamaram para poder serem incluídas no grupo de WhatsApp, porque é somente lá que eu posto os moldes em PDF, tá, gente? Então, se você fez a assinatura, essa assinatura que custa R$ 7,99 ao mês, fez a assinatura aqui no canal e ainda não falou comigo, corre para falar. Eu tenho o acesso no painel de controle de todo mundo que faz parte do clube de membros. Tem lá o nome, sobrenome de todo mundo que é assinante. Porém, eu não tenho o número de contato de vocês. Então, entre em contato comigo. Já tenho, acho que umas 2 pessoas que fizeram a assinatura e não falaram comigo. Para poder, no caso, eu incluir no grupo de membros, né? No nosso grupo de WhatsApp. Então, falem comigo porque vocês precisam ter acesso aos moldes para fazer as peças de vocês, tá? Então, vocês estão tendo acesso à aula, mas não tá podendo baixar os moldes porque ainda não falaram comigo. Se identifiquem com nome e sobrenome para que eu possa conferir lá se você é assinante do nosso clube de membros, porque aí, confirmando a sua assinatura, eu incluo o seu contato no grupo de WhatsApp, certo? Então, se você fez a assinatura, fala comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, vou deixar também na descrição do vídeo chave Pix e o valor desse projeto aqui, tá? Porque aí você já vê quanto custa e é só falar comigo no WhatsApp para adquirir o projeto em PDF. Lembrando que se você não quiser pagar no Pix, quiser pagar no cartão, também pode, tá, gente? É só falar comigo pelo WhatsApp que eu gero o link de compra e envio para vocês, tá? Ó, já dei uns pontinhos aqui encaixando a segunda mecha, então não tem segredo, gente, é só costurar aqui no meio delas. Pra deixar tudo isso aqui bem costuradinho, bem firme, tá? Ó, vou voltar aqui pra mecha do topo e depois é só arrematar a costura, tá bom? Agora, a gente vai espalhar aqui cola nas laterais e colar para poder esconder esse acabamento aqui atrás da costura do pescoço e da cabeça, certo? Então, a gente começa dividindo aqui ao meio e vai passando cola em toda essa parte aqui, tá bom? Aí, já vai baixando para poder esconder e fazendo isso aqui, pressionando, tá? É só isso, gente. Puxa aqui pro lado as mechas, passa, cola em toda essa parte, baixa, pressiona, organiza os fios para colar tudo bem direitinho. E depois, a gente vira para poder fazer o acabamento aqui nas laterais, nessa mecha que ficou aqui no topo, tá? Para fazer o acabamento aqui dos lados. Então, é basicamente isso. Olha só, já amarrei aqui, né? Dei um nó em cada lado
com um fio, um pedacinho da lã. E aparei as pontas, mas se você quiser deixar elas no comprimento que eu passei, né, com aquelas medidas, tá tudo bem. Mas eu acabei cortando um pouquinho aqui. E atrás ficou dessa forma, tá? Então, não tem segredo, não tem nada de difícil, é só seguir essas instruções que eu mostrei no vídeo. E mesmo que haja alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Bom, depois é só colar alguma coisa aqui pra decorar o cabelo, tá? Se você quiser a boneca com uma franja, antes de colar aqui as laterais, você solta alguns fios aqui na frente. Aí, corta na altura que você quiser e depois você finaliza, né, fazendo o acabamento aqui nas laterais e amarra. Mas como eu não queria com franja, ficou assim mesmo, bem bonitinha, né, gente? Agora, eu vou colar alguma coisa aqui pra decorar o cabelo dela. E a gente segue com as outras partes que ainda faltam pra finalizar. Bom, agora vamos fazer a calcinha da boneca. E as medidas desse retângulo estão descritas lá no projeto também. E depois de fazer a calcinha, nós vamos pro passo a passo do sapatinho, que também é muito simples, bem rápido, tá? Bom, é uma calcinha simples, tá? Para iniciante mesmo, então, você vai precisar de um retângulo. E eu dobrei aqui pro lado avesso uma vez na parte de cima, tá? Fiz uma costura com ponto zigue-zague de uma ponta a outra. Então, você vira pro lado avesso, né? Dobra aqui uma vez e faz a costura. Na parte de baixo, nós vamos fazer duas dobrinhas. Então, dobrou duas vezes pro lado avesso, faz uma costura com o ponto reto da máquina. Feito isso, nós vamos dobrar frente com frente, deixar tudo bem alinhado e depois nós vamos fazer aqui uma costura, tá? Um pezinho de máquina, pode ser, com retrocesso no começo e no final. Depois que fizer essa costura na lateral, faça uma costura com ponto zigue-zague aqui no corte, que é para fazer o acabamento e não ficar desfiando o tecido. Depois de fazer isso, aí sim, você vai marcar 3 centímetros aqui no meio. E para achar esse meio, você vai medir daqui da dobra do tecido, ó, até a costura, tá bom? Daqui até a costura, você vai medir exatamente aqui na metade e vai fazer um risco aqui, uma marcação no meio. E essa marcação, ela tem 3 centímetros, tá? Você vai medir 3 centímetros, faz um risco e ao redor desse risco você vai fazer uma costura. Aí, essa costura você inicia aqui com retrocesso, vai contornando essa marcação que a gente fez e finaliza aqui com retrocesso novamente. Depois que você fizer essa costura, aí sim você vem aqui com a tesoura e faz um corte em cima desse risco que foi feito, tá? Aí, vai ficar a divisão aqui das perninhas e aqui do lado costurado. Depois que fizer essas costuras, o corte aqui no meio, aí sim você vai desvirar e fazer uma costura usando essa linha de crochê, ó. É uma linha bem fininha. Geralmente eu uso ela para poder fazer um alinhavo em toda a volta, tanto na cintura como aqui nessa parte das perninhas, onde vão ficar as perninhas, tá? Então, você vai fazer uma costura e depois a gente vai amarrar, franzir, né? E amarrar no corpinho da boneca. Vai ficar amarradinho na cintura, aqui e aqui, e a calcinha vai estar pronta. Então, eu vou fazer essas costuras e volto para mostrar para vocês. Já fiz as costuras e agora é só desvirar. Já adiantei aqui e fiz a costura em toda a volta da cintura, aqui no espaço onde vão ficar as pernas. E agora é só pôr no corpinho dela, franzir e amarrar, tá?
Coloquei umas miçangas nas pontas, depois dei um nó, só pra dar um detalhe. E tá aqui, ó, uma calcinha simples. Existem outras formas de fazer calcinha, mas eu queria mostrar nesse projeto uma calcinha mais simples para iniciante. Então, aqui, se você quiser, pode usar elástico, mas se você não tiver aí muita habilidade com costura e não quiser aplicar elástico, não tem problema, faz assim que dá certo. O importante é que fique tudo franzido no corpinho dela, tá? Então, vou colocar e vamos ao passo a passo do sapato, que é bem rapidinho. E para fazer o sapato, eu tenho aqui o Microsoft, coloquei ele dobrado e pus o molde em cima, tá? Como é um tecido bem macio, não tem como você usar o giz de alfaiate para marcar aqui, para riscar. Então, eu coloquei o molde sobre o Microsoft dobrado, alfinetei e cortei em toda a volta, bem rente ao molde, tá? E depois fiz uma costura bem próximo da bordinha aqui, ó, em toda a volta. Ele estica um pouquinho, então não tem problema. Fiz essa costura aqui e agora é só pôr no pezinho dela. Também no projeto vai ter a medida aqui para alça. Então, é só colocar no pezinho da boneca, depois cola a alcinha por cima e tá pronto o sapato de uma forma bem simples, bem descomplicada e não precisa de sola, tá? É um modelinho mais simples aqui para quem tá iniciando para fazer a boneca de pano, muito mais prático. Então, eu vou colocar no pezinho dela e depois eu volto para mostrar como ficou. E tá aqui a nossa bonequinha pronta. Olha só como ficou bonito o vestido dela, né, gente? Não é uma boneca cheia de detalhes, como vocês viram. Não é difícil. Se você tá iniciando, você vai conseguir fazer sim. Tá aqui a calcinha. O sapatinho ficou assim, olha, bem justinho no pé dela. Depois colei aqui a alça. E me diga aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram. Se tentarem fazer, me mandem fotos para eu poder postar lá no Instagram. Vai ser um prazer mostrar os trabalhos de vocês e isso incentiva também outras pessoas, né? A arriscarem aí, seja por qual motivo for, seja para presentear ou então para vender, enfim. Eu espero que vocês realmente aproveitem e já sabem, né? Para poder adquirir o projeto com os moldes em PDF, é só entrar em contato comigo pelo link de WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo e você vai receber aí pelo WhatsApp o seu arquivo em PDF após a confirmação de pagamento, que pode ser feita tanto no Pix como também no cartão, tá bom? É isso, gente. Até um próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.